Olá! Uma das perguntas que estão no ar nesses dias de tragédia no Rio Grande do Sul é a seguinte: o Brasil está preparado para enfrentar as causas e os efeitos dessa sequência de graves eventos climáticos que tem ocorrido no país? Para o entrevistado de hoje neste diálogo no Espaço Democrático, a resposta é não. Ele chega a dizer até que, nesse ponto, o Brasil está na idade da pedra. Gilberto Natalini foi vereador na cidade de São Paulo por 5 mandatos, dedicados principalmente às causas de saúde pública, meio ambiente e urbanismo. Formado pela Escola Paulista de Medicina, ele foi secretário municipal de saúde do município paulista de Diadema e presidiu o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, entidade que congrega os 5.561 municípios de todo o país. Ambientalista e gestor público também nessa área, Natalini foi secretária do Verde e Meio Ambiente e secretária de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo. Participaram comigo da entrevista na sede do Espaço Democrático o diretor superintendente da Fundação, João Francisco Aprá, os economistas Luiz Alberto Machado e Roberto Macedo, os cientistas políticos Rogério Schmidt e Rubens Figueiredo, o sociólogo Túlio Kahn e o jornalista Eduardo Matos. Online participaram também o sociólogo Antônio Batista, a secretária do PSD Mulher, Ivani Boscolo, e o gestor em saúde, Januário Montoni. A seguir, os principais trechos do diálogo. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui com vocês, com essa plateia extremamente seleta e também amiga, né? Tenho amizade aqui praticamente com todos, né? Eu sou formado há 48 anos pela Escola Paulista de Medicina. Me formei médico, sou gastrocirurgião em exercício. E eu aprendi desde os bancos da faculdade que a saúde das pessoas, a saúde do ser humano, de qualquer ser vivo, mas do ser humano em especial, ela depende muito, mas muito mesmo, do meio que a pessoa vive, o meio ambiente onde ele vive, onde ele está inserido, e dos hábitos de vida que ele tem. Se ele fuma, se ele não fuma, se ele anda, se ele é sedentário, se ele bebe, se ele não bebe, os hábitos de vida. Então depende do meio ambiente e dos hábitos. Eu aprendi isso lá quase que praticamente como estudante. E durante o meu exercício da minha profissão, eu fui procurando tratar as pessoas, os meus pacientes, com essas duas vertentes na minha cabeça. E fui evoluindo, fui aprendendo, né? Sou um estudante das causas ambientais, não sou um professor, sou um estudante muito aplicado, mas continuo estudando, aprendendo com as pessoas que nos orientam, até que na Câmara Municipal, já antes da Câmara Municipal, no CONASENS, a gente criou a Rede Brasileira de Municípios Saudáveis. Foi um trabalho muito interessante que nós fizemos, adaptando os municípios para prover uma vida saudável para os seus moradores. A primeira experiência exitosa foi Sorocaba. Sorocaba foi transformada porque o prefeito de lá, o Vitor Lippe, ele era membro do CONASENS, ele absorveu aquelas coisas e aplicou quando foi prefeito. Deu muito certo. E depois eu entrei na Câmara Municipal, desde o primeiro momento eu desenvolvi na Câmara essa questão do ambiental, né? Foi mais da metade do meu tempo foi consumido por essa questão. E fui a primeira pessoa na Câmara a falar a palavra aquecimento global. Fui o primeiro. Eu me lembro que os meus colegas vereadores riam de mim. Nem sabia o que era, poucos falavam há 20 anos atrás, 25 anos atrás, e eu criei a comissão de estudos de aquecimento global da Câmara, que foi pioneira no Brasil, e quem abriu, o primeiro dia, quem foi lá fazer a abertura foi o professor Carlos Nobre, que hoje está aí, é um cientista reconhecido mundialmente, um climatologista que honra o Brasil. O prefeito era o Gilberto Kassab, que ele é uma pessoa sensível às questões de políticas sociais e na questão ambiental, na minha opinião, foi a melhor gestão que nós tivemos no município de São Paulo, nesse quesito, foi em várias questões, mas nesse quesito ambiental, o secretário dele era o Eduardo Jorge, e depois que a gente fez toda aquela discussão
sobre aquecimento global na Câmara, o Eduardo Jorge comprou a ideia, o prefeito adotou a ideia e São Paulo preparou uma lei municipal de mudanças climáticas que foi aprovada na Câmara, foi mandada pelo Executivo, aprovada na Câmara, pioneira no Brasil. Eram 51 artigos que tivessem sido cumpridos pelos prefeitos que foram posteriores. São Paulo estaria absolutamente preparada para enfrentar toda essa questão das mudanças climáticas que nós estamos vendo acontecer por aí afora. Infelizmente, a partir de 2013, o prefeito que veio, ele aposentou a lei, deixou de lado, porque durante todos aqueles anos, a lei foi sancionada em 2009, ela foi sendo implementada. Então, quando o prefeito Kassab acabou o mandato, nós tínhamos 1.500 ônibus da Ecofrota, andando com 20% de biodiesel. São Paulo passou de 33 parques para 100 parques, pulou de 15 milhões de metros quadrados de área verde municipal para 50 milhões de metros quadrados de área verde municipal, triplicou. Isso da gestão do Kassab. De 2005, Serra Kassab, de 2005 até 2012, triplicou o número de áreas verdes. Criou-se parques lineares, criou-se o programa Córrego Limpo, criou-se o programa Operação Defesa das Águas, que foi para prevenir e combater o desmatamento das matas dos mananciais da cidade de São Paulo, a coisa foi tão efetiva, essa Operação Defesa das Águas, um acordo da prefeitura com o governo do estado, o Serra era o governador então na época, foi tão efetivo que em 2012 nós tivemos quase zero de desmatamento e quase zero de invasão na beira das represas de São Paulo. Então, aquilo na prática era política pública de combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas que estava sendo feita na cidade de São Paulo. Nós vivemos tudo isso. Eu, na Câmara, ajudei ao prefeito, à administração, que a Câmara digerisse essas coisas e fosse aprovando, o debate foi muito grande. Nós criamos a Conferência Municipal de Produção Mais Limpa e Mudanças Climáticas em 2002, e depois foi tão turbinada que chegou a reunir 6.000 pessoas no Memorial da América Latina para discutir temas relativos às mudanças climáticas. Por quê? Nós acreditávamos no que os cientistas falavam já de 30 anos para cá, que o clima estava mudando por conta da ação humana na queima do combustível fóssil, a emissão de gases de efeito estufa, que todos nós conhecemos, o CO2, o monóxido de carbono, o metano, a emissão desses gases formavam um tipo de um cobertor em torno do planeta, a luz do sol bate, não reflete, ela é absorvida e vai esquentando o ar, o mar e a terra. E é o que está acontecendo, e a ciência previu isso há muito tempo, né? A gente vem falando isso há muito tempo, muita gente pelo Brasil vem falando há muito tempo, e na verdade os governos, tanto nacional, tanto a União, como os estados, como os municípios, não deram importância para todos os acenos, para todos os alertas que a ciência fez. E nós estamos agora experimentando o resultado daquilo que vem sendo alertado há mais de 3 décadas, não é? O único erro que a ciência teve, Rondino, foi a ciência falou que isso que está acontecendo agora ia acontecer de 2050 para frente, 2060, 2070, que 1,5 graus a gente ia experimentar até 2100, né? Esse ano a temperatura bateu quase 1,5 graus, quer dizer, aquilo que era previsto pelos cientistas para daqui a 30, 40 anos, se antecipou para agora. E aí o clima enlouqueceu, né, e se indignou com a nossa maneira de ser, de tratar a natureza, e está dando respostas que são essas respostas que o Rio Grande do Sul está experimentando agora. É claro que o Rio Grande do Sul não é só um fenômeno climático. Lá está misturado um fenômeno climático com um fenômeno que acontece normalmente fora das mudanças climáticas, que é o fenômeno do El Niño. Mas é absolutamente potencializado pelas mudanças do clima que produzem essas chuvas extremas que está acontecendo lá. O ano passado, para encerrar, o Brasil teve levantamento oficial do governo, 12 eventos climáticos extremos absolutamente insuportáveis, 12, uma dúzia.
certo? Que é um número bastante expressivo, com efeitos de destruição, tanto de secas, estiagens prolongadas, como de excesso de chuva, de tempestades horríveis que causam muitos transtornos, como nós estamos vendo hoje. Uma foi em 1902, e outra foi em 1941, e agora essa. A diferença das três é que ela é muito mais extensa, ela pegou 350 municípios, a quantidade de chuva foi muito maior na cheia de agora do que na cheia de 41. A cheia de 41, houve uma cheia que pegou o mercado de Porto Alegre, alguns bairros de Porto Alegre. Se você fizer uma foto aérea do que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, não tem termos de comparação. A destruição que foi feita pela quantidade de água que aconteceu agora é 50 vezes maior do que o estrago que foi feito em 1941. Então, as cheias sempre existiram. São Paulo sempre teve enchente. Mas o professor Carlos Nobre preparou um estudo que nós levamos, inclusive, na época, ao próprio prefeito Kassab, que tomou uma série de atitudes para combater aquilo que o cientista tinha mostrado. Ele mostrou que as chuvas na cidade de São Paulo aumentaram na sua intensidade e volume de água. Nos últimos 30 anos, aumentaram mais de 30%. O volume de água que cai e o pior, num tempo mais reduzido. Isso está provado com os índices de chuva que o Carlos Nobre estudou em São Paulo. Então, mesmo que tenha tido a enchente de 41, não tem termos de comparação. Não dá para você comparar os dois fenômenos daquela época para agora. Não sei se o senhor viu, esses dias eu vi um vídeo que não é fake news, é um vídeo real, verdadeiro. Eu fui checar, a fonte é real. Camelo nadando em enchente no deserto. Vocês viram isso? Camelos no deserto, lá na região do deserto. Não lembro se era Oman, não lembro qual o local que era lá, mas era deserto de areia. E a enxurrada foi tão grande que os camelos tiveram que sair, senão afogava. Então, quer dizer, você vê que não depende se tem rio, se não tem rio, entendeu? Se tiver rio é muito pior, mas pode também não ter rio, né? E você ter a chuva de tal ordem que você destrói. Destrói também bens materiais, destrói a lavoura, né? A chuva demais carrega tudo, né? Acaba com a safra, assim como a seca. Então, eu quero dizer o seguinte, o fato do aquecimento global, ele é um fato concreto. Ainda existe aqui e acolá pessoas que negam o aquecimento global, os chamados negacionistas. Mas é um consenso científico mundial que envolve todo mundo, envolve o Papa, envolve o Dalai Lama, envolve o Conselho Mundial das Igrejas. Hoje, as pessoas que pensam no mundo embarcaram, a grande maioria dos governos, tirando os malucos aí extremistas de um lado ou de outro, mas a média dos governos, todo mundo aceita. As universidades é praticamente quase que unânime. O mundo financeiro, eu vi um trabalho, não sei se os senhores viram, das 50 maiores empresas do mundo, um trabalho, um calhamaço, parecia um bando de adolescente ambientalista escrevendo, eles assim, colocando uma situação e dizendo, ó, a nossa tarefa é enfrentar isso aqui. Esse trabalho está na internet, se quiserem, depois eu posso passar. Então, o fato é real, o fato não é uma invenção, uma brincadeira, né? E está se repetindo com violência cada vez maior. O que tem que ser feito? Divide em duas áreas de ação. A primeira é mitigação. A mitigação é você impedir ou diminuir a emissão de gases que vão piorando o aquecimento. Então, é você mudar o padrão, fundamentalmente mudar o padrão de consumo de energia do combustível fóssil para outras formas de energia, né? Tirando a energia atômica, que ela é muito, vamos dizer, muito discutível por conta dos acidentes, do estrago que faz, as outras energias, elas estão se desenvolvendo. Então, a energia do sol, energia solar, energia eólica, energia das marés. Agora está uma pesquisa violentíssima sobre a questão do hidrogênio como combustível. Se os senhores forem na Poli, até estive lá essa semana, até vi, eu já andei naquele carro, tudo. A Toyota investiu 20 milhões e a Shell investiu 100 milhões
num estudo que a Poli está fazendo, o professor Mariani e outros professores lá estão fazendo, para o combustível a hidrogênio ser extraído através do etanol. Então, é uma coisa inédita no mundo, porque os japoneses eles têm o hidrogênio extraído da hidrólise da água, que é um processo muito mais complexo, muito mais caro. Agora, nós aqui temos o etanol. Se você acoplar um motorzinho a etanol no carro, a queima do etanol produz o hidrogênio que vai ser o combustível do carro. O produto final no cano de descarga é água. Então, isso é uma promessa muito grande, né? As baterias, os carros elétricos têm um problema que nós não sabemos ainda o que fazer com essas baterias. Nós não temos solução ainda ecologicamente correta para destinar as baterias, mas está pesquisando. Então, a mitigação, ela assenta fundamentalmente em diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. O Brasil é o 5º maior emissor de gases de efeito estufa do mundo, não por causa da sua frota, que é pequena, mas por conta do desmatamento e das queimadas. Então ele ocupa o lugar de 5º maior emissor do mundo. Primeiro é os Estados Unidos, o segundo é a China, o terceiro é a Índia, o quarto é a Rússia e o 5º é o Brasil. Parece que tem os gados também do rebanho de gado. Isso também. Está junto. O metano que o gado... Mas o fator mais importante são as queimadas e o desmatamento. Por isso que todos os ambientalistas brasileiros, os climatologistas, eles batem na tecla de desmatamento zero. Desenvolver a agricultura, desenvolver o agronegócio sem desmatar. A própria Cátia Abreu falou há um tempo atrás, já 2 ou 3 vezes ela fala, você pode dobrar a produção agrícola do Brasil sem derrubar mais nenhuma árvore. Ela fala isso toda hora, entendeu? E pode mesmo, se você investir em tecnologia e tal. Então, essa é a mitigação, professor. A outra questão é a adaptação. A adaptação é a seguinte, o estrago já está feito. Como é que nós vamos preparar São Paulo para enfrentar possíveis chuvas enormes que venham aí, ou possíveis estiagens enormes que venham, ou calor extremo que está vindo? Quando eu estive na Secretaria de Mudança Climática do prefeito Ricardo Nunes, fiquei lá 5 meses, eu sugeri, e ele aceitou na hora, criar uma operação altas temperaturas na cidade de São Paulo. Nós já tínhamos em São Paulo a operação baixas temperaturas. Quando a temperatura vai abaixo de um determinado grau, a prefeitura desencadeia todo um processo de acolhimento, de resgate, disso, daquilo, das pessoas que estão expostas, que podem até morrer pelo frio. E agora, na nossa gestão ali, o prefeito topou e fez. Está direto no gabinete dele a operação altas temperaturas. Quando passa de 32 graus, detona uma série de medidas na cidade para acudir as pessoas que estão expostas na rua, no calor, e que não têm, às vezes, nem dinheiro para comprar uma água. Então, distribui água, distribui fruta, ventilador, vaporização, tem até água para PET. Então, são tendas que a prefeitura espalha na cidade para dar guarida àqueles que estão expostos ao calor. O professor Carlos Nobre me informou que na Itália, no ano retrasado, o dado que ele tem, morreram 61 mil pessoas diretamente, morreram dentro de casa por causa do calor. Em particular, idosos que estavam em casa. Lá eles são muito preparados por causa do frio, calafetar, mas eles não estão preparados para a questão do calor. E as pessoas morrem em casa sozinhas por desidratação, por questões das ondas de calor. Então, a adaptação é você transformar a sociedade, transformar as cidades, transformar o país num lugar resiliente para que o que vem dos fenômenos climáticos extremos não cause o estrago que causou no Rio Grande do Sul, não cause o estrago que causou em Petrópolis, não cause o estrago que a seca, a estiagem do Rio Negro causou na Amazônia. A perda de floresta com aquela estiagem foi muito grande, porque a floresta lá, basicamente, ela depende da água. A água sumiu, a floresta morre. A quantidade de floresta que foi perdida naquela seca do Rio Negro é enorme. Então, isso é adaptação, entendeu? Agora, isso é uma coisa muito complexa. Nós estamos calculando que para reconstituir o Rio Grande do Sul, não sei se os economistas aqui confirmam comigo, vai 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. O governo falou é difícil, o governo falou em 70 bilhões, mas eu acho que 70 bilhões está subestimado, porque tem muito lugar ainda embaixo d'água
que você não consegue calcular o que vai precisar. Então, você imagina uma coisa daquela, um fenômeno daquele, que eu repito, foi uma mistura do aquecimento global com a covardia do El Niño. O El Niño é o fenômeno de aquecimento do Pacífico, né, aqui na costa da América, que aumenta muito a possibilidade da precipitação de água. Né, ao contrário do El Niño, Laninha, a Laninha produz a seca. São dois fenômenos naturais que existem. Mas é claro que sem o aquecimento global isso não seria potencializado daquele jeito, né? O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Então é a mitigação e a adaptação. Adaptação, nós estamos nas cavernas ainda. O Brasil está nas cavernas. São Paulo tem uma série de medidas que foram tomadas no sentido de fazer a adaptação. Uma série de medidas. Áreas de risco, por exemplo. Muita área de risco de São Paulo foi controlada, foi feito obras de contenção, retirada de pessoas de beira de córrego. O programa Córrego Limpo, que eu citei aqui no começo do programa, tirou milhares de pessoas das beiras de córrego e levou para conjuntos habitacionais que a prefeitura construiu na época. Mas é muito intermitente. Depende do prefeito, depende de quem vai. Por exemplo, a prefeitura do prefeito Haddad, ele tomou uma série de medidas contrárias aos interesses da adaptação. Entendeu? Contrário, no sentido de que ele, na verdade, eu acho que eles não acreditavam na questão climática, ambiental, eles não jogaram peso nisso, entendeu? E daí para cá, passou alguns prefeitos que também não tiveram assim só de 2020 para cá é que se criou a Secretaria de Mudança Climática, criou o Plano de Mudanças Climáticas de São Paulo e começou a se retomar toda aquela articulação que estava existindo de 2005 a 2012. Eu falo isso que eu vivi, né? Não estou fazendo aqui coisa partidária. Eu estou falando aqui fatos concretos que aconteceram, estou contando a história, dando exemplos. Lei tem muito. A legislação ambiental brasileira ela é a mais evoluída do mundo. Agora, tem no Congresso Nacional, esse Congresso, na minha opinião, desculpa de falar, é um dos piores congressos que o Brasil já teve pela quantidade de cerebrados que a gente tem lá como parlamentar. Me desculpa de falar, eu falo isso porque eu também fui. Eu fui descerebrado e tomei juízo, tá certo? Então eu posso falar. Então escuta só. O nosso Congresso tem 25 projetos de lei lá, 25, tramitando para flexibilizar a legislação ambiental brasileira. 25, inclusive para atacar a Mata Atlântica, para diminuir a questão da mata ciliar, para permitir exploração maior de floresta, enfim. Eu quero dizer para você o seguinte, o professor Carlos Nobre, que para mim é um grande ídolo, eu dei até um título cidadão paulistano para ele na Câmara, é uma festa muito bonita, para ele e para o José Goldenberg, dois ambientalistas admiráveis, né? Por quê? Porque ele tem um estudo, ele faz parte de um instituto, ele desenvolveu um estudo mostrando que a floresta de pé, ela pode ser mais lucrativa para a exploração das riquezas que ela tem do que se você derrubar e plantar capim, ou se você derrubar e plantar qualquer outra, soja, ou seja o que for. Ele mostra isso de que maneira? A exploração das riquezas da biologia, a questão, por exemplo, da agricultura da própria... Ele mostrou lá um estudo do açaí, 1 hectare de açaí versus 1 hectare de boi. Ele mostrou, fez o cálculo e tal, mostrou que 1 hectare de açaí é muito mais rentável do que 1 hectare de boi. Isso é o Carlos Nobre. Então, para você proteger a floresta, é muito difícil no Brasil, né? O Cerrado está sofrendo um ataque agora. O Cerrado, eles estão devastando o Cerrado. Devastando. Então, a minha pergunta, Gilberto, Prefeitura, Governo do Estado e Governo Federal têm sido lenientes? Se temos uma boa legislação, como é que continua? Eu trouxe um negócio para mostrar para vocês aqui, para dar o exemplo da leniência. Está aqui, ó. Não sei se vocês viram isso aqui. Vocês chegaram a ver isso aqui? Legislação não gosta tanto, mas não. Não viram isso aqui. Isso aqui foi o seguinte, isso aqui é um dossiê que eu fiz sobre a destruição das matas das beiras das represas aqui, Guarapiranga e Bilis. 2017, 2018 até 2021, mais ou menos. O que aconteceu? O crime organizado resolveu por bem
investir no negócio imobiliário. Começou a comprar áreas na beira da represa, começou a tomar áreas na beira da represa, áreas devolutas ia lá, entrava, e o que eles faziam? Eles iam lá com o maquinário, que eles têm dinheiro, o maquinário e tal, e um fim de semana eles derrubavam a mata, loteavam e vendiam. E com isso eles fizeram um estrago em 3 milhões de metros quadrados, derrubaram 1,5 milhão de árvores, assorearam 1.000 nascentes e prepararam 48.500 lotes para vender, que daria a eles um resultado de lucro de 1,9 bilhão de reais. Eu fiz esse estudo, tá certo? É um estudo completo, eu vou mandar eu não posso deixar, só tenho esse, mas é um estudo completo do antes e do depois. Ó, vou mostrar para vocês. Ó, aqui são 190 áreas. Ó, o antes, tá vendo? E o depois, ó. Isso em 6 meses, tá vendo? São 190 áreas. Mostra ali. Mostra aqui, o celular. Aqui, ó. São 190 áreas, eu vou mostrar aqui, ó. O antes e o depois. Tá tudo aqui registradinho por satélite, gastei um tempão com isso aqui. Fiz essa denúncia enfrentando o PCC, enfrentando o crime organizado. Tive 14 ameaças de morte, mas não desisti. O dossiê saiu, e aí eu fui procurar o poder público, municipal e estadual, certo? E federal. A resposta que eu tive nos primeiros momentos foi zero. Zero de resposta. Fingiram que não era com eles. Porque tinha apadrinhamento político lá, que o pessoal não queria enfrentar, e por uma série de outros motivos, fingiram que não viram, e a mata caindo, a mata caindo, a mata caindo. Eu levei para o procurador-geral do município, ele abriu 186 inquéritos civis. Ele e um promotor extremamente corajoso. Quando os inquéritos civis começaram a cair na cabeça da prefeitura e do Estado, aí os mandatários se mexeram. Quando começou, caiu 10, caiu 20, caiu 30, os caras vamos ser presos, porque o Ministério Público está cobrando da gente ação para não deixar isso acontecer. Aí recriaram a OIDA, recriaram a Operação Integrada de Defesa das Águas, retomaram, começaram a reprimir, enfrentar, tá certo? E hoje eu diria para você que essa verdadeira avalanche de destruição, ela está contida. Mas o estrago que foi feito, e não era casa para pobre, gente, era condomínio murado, está tudo aqui, fechado. Essas terras eram públicas? Terras privadas. As terras públicas eles não invadiram, porque as terras públicas eram parques municipais criados na época que eu falei dos 100 parques aqui, de 2005 a 2012. Ali tem vigilância, ali tem manejo, ali tem administração. O crime, a invasão, tem muita dificuldade de entrar em parque público. Eram terras privadas, ou terras devolutas, ou terras abandonadas. Ou eles iam lá, por exemplo, o sítio Irma, de uma família lá, um sítio muito lindo, com 2 grandes nascentes que vão para Biles, uma mata fechada. Um chefão do PCC foi lá e comprou. Manolo. E depois foi morto pelos próprios comparsas. Foi lá e comprou por 5 milhões, para fazer 1.000 lotes. Se ele vendesse tudo, ele ganharia 37 milhões de reais. Ele ia ganhar, então, 32 milhões de lucro no sítio Irma. Devastou tudo, loteou tudo, e aí deu de cara com a gente. E aí eu fui lá com um monte de gente e tal, quebramos o cadeado, fizemos um escândalo, levamos a imprensa, e ele acabou não conseguindo fazer o empreendimento dele. Qual é a finalização dessa história do sítio Irma? Agora, o prefeito de São Paulo, que aí a gente tem que fazer um parêntese aqui e dar uma salva de palmas, escolheu 32 áreas de mata fechada na cidade de São Paulo, escolheu 32 áreas, coisa que a gente vem lutando já há muito tempo, escolheu, criou o DUP para as 32 áreas, decreto de utilidade pública, e está no processo de desapropriação de 32 áreas de mata fechada para transformar em parque. Eu estou dando um exemplo assim, o prefeito está desapropriando 32 áreas e o sítio Irma está dentro. O que vai ser feito? Vai ser transformado num parque, ao lado tem um parque municipal, vai ser feita uma passarela por cima da estrada da colônia, e os 2 parques vão se interligar e nós vamos recuperar o sítio Irma como mata da cidade. Claro que vai ter que plantar, vai demorar a crescer.
Essa coisa das 32 áreas, eu fico emocionado quando eu falo, porque isso é o corolário de uma luta nossa, tem muito a ver com isso aqui, porque isso aqui, com a ação do Ministério Público, desembocou ainda no prefeito Bruno Covas, na criação da Secretaria de Mudanças Climáticas, na confecção do Plano de Ação Climática do município de São Paulo, e caminhou, e o prefeito de agora, corajosamente, vai investir 750 milhões de reais para desapropriar, sabe quanto de terra, gente? Eu disse no começo da reunião que nós tínhamos 50 milhões de metros quadrados de parques municipais. Sabe quanto vai ser acrescentado com essa desapropriação? Mais 150 milhões de metros quadrados. Nós vamos ter 200 na represa, na Zona Norte, um pouquinho na Zona Leste, mais na beira da represa. Então nós teremos 12 a 13% da cidade de São Paulo, nós teremos de área de mata, é do tamanho de Paris, 200 milhões de metros quadrados, é do tamanho da cidade de Paris. Você está entendendo? Isso não tem capital do mundo que tenha. A mata já existe. O que vai acontecer? Transformar em parque público significa proteger para que nunca mais ninguém derrube essa mata. É isso que está acontecendo na cidade de São Paulo. Isso. Eu vi uma pesquisa faz 2 anos, dizia o seguinte: 97% dos pesquisados diziam que sabiam que tinha aquecimento global, que tinham noção do que era, tinham conhecimento do fato, 97%. Só 27% se dispunham a fazer alguma coisa na vida dele para ajudar a impedir ou a combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, existe uma distância entre a intenção e o gesto, como diz lá a música do Chico Buarque, imensa, entre 97% e 27%, que se mexem. Eu na minha vida, viu, mestre, eu sei fazer 2 coisas que eu aprendi bem feito. 2 coisas, eu sei fazer. Você pode dar a barriga para mim que eu sei fazer. Operar tripa, eu sei mesmo. Eu operei 17 mil seres humanos. Então eu sou um costurador de tripa, melhor que aquelas tricoteiras que fazem tricô. Isso eu sei fazer. Outra coisa que eu aprendi a fazer, e faço até razoavelmente, Rondino, é juntar gente para as boas causas. Juntar gente para as boas causas, né? Bater o sininho da igreja, para o povo juntar, para a gente pregar o evangelho. O evangelho aqui, no caso, é a preservação do planeta. E a preservação da vida humana e da vida, de toda a vida do planeta. Então o que nós temos que fazer é falar, convencer, e ganhando as estruturas, e ganhando as pessoas. O que vocês estão fazendo aqui, pô, não, vale ouro. É ouro em pó, é diamante, entendeu? Por quê? Porque vocês têm uma estrutura partidária nacional, é um partido respeitado, que tem muita gente dentro, e que vai levar um tema que é um tema do momento, que é um tema que vai convencer pessoas, vai ajudar a abrir a cabeça de pessoas. Eu tenho feito uma verdadeira peregrinação. Assim como eu fiz para municipalizar o SUS, há 25 anos, 30 anos atrás, que a gente saiu pelo Brasil convencendo as pessoas que era importante aderir à municipalização do SUS. O Serra era o ministro da Saúde, eu era o presidente do CONASES. Aquilo foi uma ação religiosa. Os prefeitos tinham medo. Eu vou assumir essa desgraça? Como é que eu vou dar conta de ser eu o gestor do SUS? No final, faltou só 200 municípios do Brasil para assinar a municipalização. Aquilo foi um processo de convencimento, é claro, que o Serra pôs dinheiro, convenceu mais fácil, tá certo? Que aí aumentou o fundo. Bom argumento. Agora nós temos que fazer o mesmo processo no mundo inteiro. Além da questão da inércia intelectual, de uma certa inércia mesmo, existe a questão econômica. Quer dizer, tem pessoas que acham que o meio ambiente vai destruir o negócio deles, né? O agro ainda tem muita gente que pensa que o meio ambiente vai destruir o negócio dele. Não vai. Porque se a gente não fizer nada, quem vai destruir o negócio do agricultor, né, do agronegócio, é exatamente as mudanças climáticas. Porque se não chover, como é que o cara vai colher? Vai criar boi e tal se não tiver água? Então, essa discussão toda é uma discussão lindíssima, cansativa, às vezes frustrante,
mais necessária. Então eu me considero assim um verdadeiro, não é pastor, é um, como é que fala? É um Sacerdote. não, um caixeiro viajante da mudança climática, entendeu? Por onde a gente vai falando disso. E tem sido muito bem recebido, porque a realidade está aí, né, gente? A realidade está aí para todo mundo ver. Gilberto, obrigado então mais uma vez pela sua participação aqui, brilhante como sempre aqui nessa reunião do Espaço Democrático. Eu tenho certeza que você contribuiu para mais uma vez elucidar essa questão que está angustiando muita gente no Brasil, mas não a ponto de que haja um movimento no sentido de se enfrentar de fato o aquecimento global, né? Muito obrigado, bola para frente. E obrigado, amigos, por mais essa participação aqui. Até o próximo programa. Obrigado. Eu que agradeço.